Um bom dia para todos vocês. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e que possamos receber todas as bênçãos do nosso querido Mestre, fortalecendo mais e mais a nossa caminhada espiritual e que possamos sair daqui melhores do que chegamos aqui e que possamos levar todas as bênçãos, os benefícios que geram nesta Santa Casa de Oração. Meu nome é Antônio e eu quero dizer mais uma vez, é com grande satisfação que eu me reúno com vocês nesta maravilhosa Assembleia Cristã Espírita e que esses ensinamentos do Mestre possam assim calar bem fundo em nosso ser e nos fortaleça mais e mais a nossa caminhada evolucional. O tema que nós vamos falar hoje é falsos cristos e falsos profetas. Esse tema, ele foi trazido pelo nosso querido Mestre naqueles momentos finais da passagem dele aqui no nosso planeta Terra, e ainda os seguidores deles, os apóstolos, não tinham uma noção assim muito exata da missão do nosso querido Mestre Jesus Cristo. E eles faziam muitas indagações, muitas perguntas ao Mestre, e Jesus procurava esclarecê-los da melhor maneira possível. E esse tema que nós vamos falar hoje está no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. E dentre umas perguntas que os apóstolos fizeram para Jesus, Jesus respondeu-lhes dizendo: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. O que Jesus está alertando? Primeiro, falar alguma coisa sobre prodígio, milagres. Essas são coisas, à época, logicamente, era muito mais, o aprendizado, o conhecimento era muito mais restrito em relação a nós, depois de 2000 anos. E realmente eles acreditavam sim nas maravilhas, nos prodígios, né, que as pessoas faziam. Sem dúvida nenhuma, o que Jesus vem dizer, ele fazia sim coisas maravilhosas por causa do poder magnético fabuloso que ele tinha. Mas Jesus quis mostrar a eles para não acreditar em qualquer um, porque, como ele disse, virão uns que falarão em meu nome, mas para vos enganar, muitos farsantes, muitos enganadores que virão para tentar tirar proveito de vocês. Então, é bom que nós saibamos os prodígios, as maravilhas, com o passar do tempo, com o avanço da ciência, todos nós sabemos hoje,
o que era prodígio, o que era uma grande maravilha, o que era tido como um milagre ontem, de repente a ciência já desvendou aquela coisa maravilhosa, fantástica, que não é nada mais do que uma das leis da natureza. Conforme o passar dos tempos, nós vamos percebendo, nós vamos tendo condição de entrar em contato com tantas maravilhas e remédios que nos são trazidos para a nossa melhoria da nossa saúde, vacinas e tantas coisas mais que a ciência tem nos revelado para nos ajudar a manter o nosso corpo físico e também nos ajudar para nós vencermos a nossa trajetória desta encarnação. Tem um trecho aqui desse evangelho que diz o seguinte: aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, conhece-se o fenômeno. Por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia as leis científicas. Desde todos os tempos, certas pessoas exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. Jesus os alertava, sim. Os farsantes existiam um grande número naquela época, mesmo porque o conhecimento era dado assim a poucas pessoas, aos privilegiados que tinham acesso ao conhecimento, e mesmo assim, muitas das coisas que Jesus falava, mesmo os letrados, os fariseus, que era uma classe que tinham todo o aparato de conhecimento, o aprendizado, nem eles não entendiam o que Jesus falava. E tanto que tem uma passagem, né, que um dos doutores da lei, solicitou que queria estar com Jesus. Nicodemos, acho que você se lembra de uma passagem que Jesus foi estar com Nicodemos e Jesus conversou com ele e ele realmente não entendia muito o que Jesus estava falando. Daí Jesus deu assim umas explicações e ainda deu um puxãozinho de orelha nele, porque ele, como doutor da lei, não entendia. Vocês imaginem o resto do povo, que não tinha essa oportunidade de aprendizado. Pois bem, só que de todos os tempos existiam, sim, os charlatães, os oportunistas, os aproveitadores, que tentavam tirar proveito da ignorância e do povo que não tinha oportunidade de conhecimento. Será que era só naquela época que era assim? Será que hoje ainda nós não temos ainda os espertalhões que usam e abusam da credulidade, da ignorância de muitas pessoas, trazendo assim promessas das mais bizarras, das mais absurdas possíveis? A gente vê e ouve diuturnamente coisas assim estarrecedoras de pessoas que ainda tentam usar e abusar de alguns dons que alguns têm. Esses dons que Jesus fala que determinadas pessoas
pode enganar até as pessoas as mais esclarecidas. Tem pessoas sim que têm alguns dons. Porque nós somos, algumas pessoas são dotadas de alguns dons especiais. Por exemplo, assim bem claramente, nós vemos de vez em quando em alguns espetáculos circenses ou na televisão ou mesmo em filmes, certas pessoas que têm, por exemplo, o dom de fazer magia e deixa-nos assim às vezes de boca aberta. São dons que a pessoa tem, mas isso aí, depois que a gente passa a perceber ou a entender como é que ele exerce essa função, passa a ser algo corriqueiro. E é isso que Jesus vem falar, que tem sim algumas pessoas que têm o dom, mas usam esse dom às vezes para enganar as pessoas, para subjugarem as pessoas, para aproveitarem delas. Eu quero dizer assim bem claramente para vocês, principalmente no nosso meio religioso, é isso que Jesus vem alertar, no nosso meio de aprendizado, para o nosso crescimento moral e espiritual, para que nós não nos deixemos enganar por falsos cristos e falsos profetas que graçam, tem muitos por aí, muitos sim, trazendo coisas absurdas, do tipo de querer vender, por exemplo, terrenos no céu, ou vender feijão milagroso. Deus nos deu a capacidade de aprendizado, Deus nos deu a razão e o entendimento e o conhecimento, para que nós saibamos discernir o que é bom e o que é ruim para nós, o que é certo e o que é errado. Hoje nós temos sim essa capacidade. Hoje nós temos uma gama imensa de conhecimentos através de livros, do nosso aprendizado acadêmico, nas escolas, ou mesmo através de palestras, grandes filmes. Nós conseguimos sim, mesmo através do nosso celular, que nós utilizamos bastante, tem sim muita coisa boa que aclara a nossa compreensão, o nosso entendimento, que nos traz assim muita base para que nós saibamos discernir o que é certo e o que é errado. Por isso, quando surgir algo que nos traz dúvidas, vamos colocar no crivo da razão, do entendimento, para que saibamos quem é realmente o bom profeta, quem é o mau profeta. E como que a gente vai saber, Nós vamos perguntar como que eu vou realmente, se eu tiver grandes dificuldades para saber. Então tem uma maneira de entender, de saber como examinar quem está imbuído, quem tem uma missão verdadeiramente cristã e quem que é enganador. Tem um trecho aqui que foi trazido por um espírito de nome Luís, em Bordeaux, na França, em 1861, que ele diz assim: meus irmãos, é assim que deveis julgar. São as obras desses pretensos, dos bons ou dos falsos profetas, são as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais semelhantes dessa missão divina, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, quais sejam a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que reúne todos os corações,
e se confirmando as palavras, lhe juntam os atos, então podeis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Porque os falsos cristos e os falsos profetas, por mais que eles tentem enganar, um momento ou outro eles caem em contradição e acabam entregando o engodo, o erro que eles estão tentando passar. Por isso que eu chamo mais uma vez a atenção para a gente procurar usar sim o crivo da razão, do entendimento, para que nós saibamos, para que nós não nos deixemos enganar por charlatães que ainda infelizmente graçam aí no nosso meio. E diz mais, Jesus também falando para os discípulos: se alguém disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. O Cristo não está lá, porque aqueles que o Cristo envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo, esses são sempre a seu próprio exemplo, a exemplo do nosso divino mestre, mansos e humildes de coração, acima de tudo mais. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele como de uma doença contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Então, Jesus nos dá assim diversas maneiras de nós conhecermos, de nós entendermos com quem que nós vamos seguir, quem que nós vamos escolher para ajudar-nos na nossa caminhada, para nós trilharmos um caminho seguro, sem tropeços, sem escorregões. E nós temos essa condição, sim. Esse maravilhoso Evangelho de Jesus, esse código de moral fantástico, isso é a luz para o nosso caminho. Quando a gente começa a estudá-lo e compreendê-lo, colocá-lo em prática em nossas vidas, tudo muda em nossa vida. Muda sim, muda para melhor. É por isso que Jesus traz esses alertas para todos nós. Eu só vou falar um pouquinho de algo assim muito interessante. Nós estamos falando até agora nos falsos cristos e falsos profetas que estão caminhando conosco aqui, nesta encarnação, que estão encarnados aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os falsos cristos e os falsos profetas que estão no mundo espiritual. Daí é mais difícil. Daí nós precisamos estar assim bem em guarda mesmo, porque às vezes a gente não sabe com que tipo de espírito nós estamos lidando. Eu estou dizendo isso para vocês, que nós temos ao nosso lado, além do nosso querido anjo guardião, muitos espíritos que nos auxiliam e outros espíritos que às vezes não nos auxiliam muito. E nós precisamos saber e entender com quem que nós estamos, de quem que nós estamos aceitando e recebendo os bons ou maus conselhos. O Espiritismo vem revelar
outra categoria de falsos cristãos, de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre nós aqui, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para o mundo espiritual e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente ideias as mais absurdas. São João, o apóstolo de Jesus Cristo, ele dizia assim, né, depois, quando ele estava mais velhinho, ele procurava falar sempre isso, era um bordão que ele usava para que nós utilizássemos, dizendo assim, São João: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos falsos profetas que se levantaram no mundo. Se, dentre os conselhos que a gente recebe, porque às vezes, né, assim, falando assim bem claramente, eu estou querendo caminhar por um caminho, e eu não sei direito se eu vou aqui ou eu vou ali. E isso acontece conosco. Às vezes o nosso anjo da guarda fala: vai por aqui. Mesmo que esse caminho seja mais difícil, mesmo que essa trilha seja mais penosa, mas a gente normalmente procura o caminho mais fácil. E às vezes o caminho mais fácil, a porta larga, né? Tem aquela parte do Evangelho que Jesus fala da porta larga. A porta larga, às vezes, é a porta da perdição. E o espírito que não quer o nosso bem, ele vai nos indicar a porta larga assim, a porta do prazer carnal, a porta só dos desejos mundanos. E daí, mais ali na frente, a gente vai ver o que aconteceu, o erro que nós nos incorremos. Então, vamos prestar bem atenção. Esses casos dos espíritos, né, que nos auxiliam, que nos, né, trazem às vezes conselhos, pensemos, analisemos detidamente para que nós não incorramos e não caiamos, né, em grandes tentações. Esse é algo um pouquinho mais difícil, mas a gente treinando, a gente se esclarecendo, o aprendizado, o esclarecimento, né, dá uma condição muito segura para que nós saibamos, né, qual lado irmos, ou para o lado bom ou o lado ruim. Então, são esses, né, os ensinamentos que o Mestre nos traz. E para encerrar, eu vou dizer o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição. Nós estamos num momento de transição, né, de planeta de provas de expiação para planeta de regeneração. Então, essa recomendação, ela é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. E o dever de toda a pessoa honesta é desmascará-los. É isso que o nosso querido Mestre vem trazer com esse precioso texto do seu Evangelho, para que nós tenhamos sim segurança
em nossa vida, e para que nós tenhamos sim uma vida melhor e consigamos, né, melhorar mais e mais a nossa vida moral e espiritual. Que a graça de Jesus nos envolva e nos dê cada vez mais força para podermos, né, representá-lo e estar sim com o nosso Mestre em nosso coração e podermos, acima de tudo, como foi as duas primeiras palavras da oração dominical que foi lida agora há pouco, o Pai Nosso, essas duas palavras, que nós possamos sim chamar Pai Nosso. Pai Nosso é algo assim bem, e que possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Que a paz de Deus os envolva e que o Mestre Jesus esteja em todos os corações de vocês. Que assim seja.